da história de Davi, em que ele já não era mais o Davi do pasto, mas também não era ainda o Davi do palácio. Ele estava no meio do caminho. E estar no meio do caminho, estar caminhando em direção da promessa, é desafiador. Porque ele já não era mais aquele Davizinho do pasto, pastorzinho de ovelhas, mas ele também não era o rei de Israel. Ele estava caminhando em direção ao que Deus tinha prometido para ele, que ele seria o rei da nação da terra de Israel. Quando o rei Saul soube que Davi era o escolhido de Deus, o rei Saul começou a perseguir Davi. E nessa perseguição, Davi começa a fugir do rei Saul. Não porque ele tem medo de Saul, mas porque ele vê em Saul um homem que foi ungido por Deus. E ele disse: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Então ele começa a evitar qualquer tipo de confronto com Saul. A perseguição do rei Saul é tão grande contra Davi, que já não havia mais nas terras de Judá onde Davi pudesse se esconder. Então Davi tem uma ideia. Davi diz assim: ninguém vai me procurar na terra do nosso maior inimigo, os filisteus. Davi marca uma audiência com o rei dos filisteus, e ele diz assim para o rei dos filisteus: o senhor pode me dar refúgio para mim e para os meus 600 homens? Você pode nos receber como exilados de guerra? Em contrapartida, Davi disse: eu e os meus 600 homens lutaremos ao seu lado, rei filisteu, todas as batalhas que vocês precisarem travar. O rei dos filisteus viu nisso uma grande oportunidade, porque Davi já era conhecido como o matador do maior guerreiro filisteu, o gigante Golias da cidade de Gate. Então o rei filisteu faz essa coalizão com Davi e diz assim: você vai lutar as minhas guerras, Davi, e eu te darei em contrapartida a cidade de Ziclag, que é a última cidade da Filístia, faz fronteira com Judá. Eu dou para você, Davi, a cidade de Ziclag. Você cuida da cidade, você faz a segurança da cidade, recebe até os impostos dela, mas quando tiver guerras, você luta comigo. E assim foi por um tempo. O problema é que vai chegar uma hora da história em que os filisteus entram em confronto direto com Israel. E agora a guerra é entre os filisteus e Israel. E o rei dos filisteus chama Davi para a guerra e diz: você vai lutar ao meu lado. Num primeiro momento, Davi disse assim: eu lutarei ao seu lado. Mas dentro do coração, Davi já dizia: eu vou proteger a vida de Saul e vou proteger a vida de Jonatã, amigos do rei Davi. Quando eles estavam prontos para ir para a guerra, deixaram Ziclag, foram até a capital da Filístia, estavam prontos para ir para a guerra. Um dos conselheiros do rei dos filisteus disse assim: majestade, Davi não é um homem para se confiar nessa batalha, porque no campo de batalha, quando ele ver Israel perdendo e os seus irmãos morrendo na guerra, o sangue dele falará mais alto, o patriotismo dele vai falar mais alto, e ele se voltará contra nós.
e poderemos perder a guerra por causa disso. O rei dos filisteus ouviu o conselho e dispensou Davi da guerra. Então agora Davi está voltando para Ziclag, aborrecido, triste, porque tinha sido dispensado. Mas isso já era um plano de Deus, porque, entenda o que eu quero dizer, se Davi vence essa guerra junto com os filisteus, a história de Davi ficaria marcada como o rei que usou o exército inimigo para usurpar o trono. Existem algumas guerras que Deus não nos deixa guerrear, mas não é porque Ele não confia que você vai vencer ou vai fazer a coisa certa. É Deus te livrando de algumas marcas no futuro. Existem coisas que Deus, desculpe aqui a expressão que eu vou usar, existem coisas que Deus não quer que você suje a sua mão. Tem coisa que Deus fala assim: não, isso não é para você, deixa que outra pessoa resolve isso. O que Deus está dizendo assim: o que eu tenho para você é maior do que isso. Não manche a sua história por causa dessa luta. Não manche não deixe o seu legado manchado por causa disso. Então Davi está voltando para casa. Vem a notícia: os filisteus ganharam a guerra. O rei Saul está morto. E o melhor amigo de Davi morreu também, Jonathan. Ele já está triste, mas está indo para casa. Quando ele chega na montanha perto, antes da casa dele, da cidade dele, tem uma montanha. Quando ele chega no alto da montanha e vê a cidade, ele vê cinzas, fumaça, ele vê tudo destruído. E então ele desce correndo com 600 homens montanha abaixo, e começa a entrar pelas portas das casas, começa a ir nas lojas, nos mercados, começa a procurar sobreviventes ali. Mas ele não encontra mais ninguém na cidade, porque as mulheres e as crianças haviam sido sequestradas pelos filisteus. Alguns homens mortos e outros moribundos pelo caminho. Davi vê aquela situação, cidade destruída, tudo perdido, saqueada a sua cidade, não sobrou nada. E pior, as suas famílias foram levadas. E a reação de Davi traz a primeira lição para nós. O rei Davi começou a chorar. E a Bíblia diz que eles choraram tanto, Davi e os 600 homens choraram até ficarem sem forças. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, o primeiro ensinamento que nós podemos tirar aqui desse texto: você precisa lidar com o sofrimento. Você precisa lidar com a dor. As pessoas, elas tentam se fechar dentro de si mesmas, e elas sufocam o choro, elas escondem os sentimentos. E muitas pessoas que estão sofrendo por dentro terrivelmente, conseguem de alguma maneira sorrir por fora. Só que essa prisão emocional pode trazer sérios prejuízos no futuro. Quando você deixa de viver o luto por alguém que morreu, quando você deixa de chorar um relacionamento que está conturbado, um filho que não está no caminho que você gostaria, quando você deixa de se render, não se entregar ao problema, mas literalmente, quando for preciso chorar,
chorar mesmo, você vai segurando isso, você vai enclausurando, e isso acaba estourando em outro lugar. Muitas pessoas hoje estão sofrendo de depressão, muitos estão nos vícios, famílias perdidas, porque as pessoas não conseguem lidar com o sofrimento. A psicologia moderna diz isso, que quando a pessoa não vive o luto, ela pode arrastar aquilo para o resto da vida. E você vê isso na Bíblia. Abraão tinha 2 irmãos. A Bíblia fala que Terá, pai de Abraão, teve 3 filhos. Um se chamava Naor, outro se chamava Arã e Abraão. Os 3. Num momento da história, Arã é assassinado. A Bíblia não conta essa história, mas a história paralela nos narra esses acontecimentos. Arã é assassinado por um outro personagem bíblico, chamado Nimrod. Quem é esse Nimrod? É o cara que idealizou a Torre de Babel, e é a primeira personificação de Satanás na Bíblia, na pessoa de um ser humano. É o primeiro ser humano na Bíblia que, tipologicamente falando, representa o diabo. Esse Nimrod assassinou Arã, filho de Terá, irmão de Abraão. E Terá quis recomeçar a vida. A Bíblia fala que Terá chama Abraão e Naor e fala: vamos para Canaã. E eles começam a sua caminhada. Mas quando eles chegaram numa cidade chamada Arã, uma cidade que tinha o mesmo nome do filho morto, uma cidade que tinha o mesmo nome do filho que foi assassinado, eles pararam naquela cidade, e dali Terá não conseguiu sair mais. Eles pararam até a morte de Terá. Terá morre naquela cidade. Ele não conseguiu lidar com o luto, com a dor, com o sofrimento. Diante da cidade que lembrava o nome do filho dele, ele paralisou. Só depois da morte de Terá que Abraão deixa Arã e vai em direção a Canaã. Deixa eu chamar sua atenção aqui. Quando você não lida com a dor, quando você não lida com o sofrimento, ou seja, quando você não chora quando tem que chorar, não grita quando tem que gritar, de alguma maneira você acaba paralisando a sua vida. Às vezes é preciso lavar a alma. O homem é corpo, alma e espírito, e às vezes a alma precisa ser lavada. A primeira coisa que eu aprendo com o rei Davi aqui: ele é homem de guerra, ele é matador de gigante, mas diante daquela tragédia, eles começaram a chorar, e choraram até secar as lágrimas. O texto vai continuar dizendo que os amigos dele ficaram tão amargurados que pensavam em pegar pedras, estavam querendo apedrejar Davi. E é a segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto: nós precisamos aprender a lidar com as pessoas, irmãos, lidar com o ser humano, porque quando o ser humano está sofrendo, para ele parece que só ele está sofrendo e mais ninguém. Eles queriam apedrejar o rei Davi, porque de alguma forma eles estavam culpando Davi por aquilo. Mas um dia antes eles estavam carregando Davi no colo, eles estavam carregando Davi nos ombros, gritando que ele seria rei. Mas agora eles querem apedrejar Davi diante daquela tragédia. Só que eles não estavam vendo que Davi também estava sofrendo. Davi também perdeu as esposas que ele tinha,
os filhos que ele tinha. Davi também estava chorando, mas aqueles homens queriam apedrejá-lo. E nós precisamos aprender a lidar com as pessoas, irmãos, porque em muitos momentos da caminhada, você será essa pessoa que quer apedrejar o outro, ou será a pessoa que está prestes a ser apedrejada, porque o ser humano ele reage de maneiras diferentes diante do sofrimento. Quantas vezes na sua história você não foi aquela pessoa egoísta, que você só conseguia ver a sua dor? Ou quantas vezes você não foi vítima do egoísmo de outras pessoas, que viam só a dor delas e não conseguiam ver o seu lado? Isso acontece muito dentro das famílias. Muitas vezes só o marido pensa que sofre, ou só a esposa pensa que sofre, só o filho pensa que tem luta, mas ali todos estavam sofrendo, e você e eu precisamos aprender a lidar com isso, a olhar com olhar de amor para as pessoas que estão sofrendo, porque muitas vezes estão sofrendo tanto quanto nós, ou até mais. Pastor, qual que é a resposta? O que precisa ser feito diante da dor, do sofrimento, do choro, da angústia? Aí vem o terceiro ensinamento aqui, que o rei Davi nos deixa. Diante de toda aquela tragédia, ele chorou, estava prestes a ser apedrejado, mas ele vai lidar com aquelas pessoas da maneira certa. Ele não olha com olhos vingativos, com ódio, com raiva. Ele se coloca no lugar daqueles homens. E nesse terceiro ensinamento, ele nos ensina o que você e eu precisamos fazer todo dia diante das batalhas da vida. Ele se pôs a buscar ao Senhor. Olha o que disse lá o versículo 6. Mas ele fortaleceu-se no Senhor. Quando você está sofrendo, quando você está sendo vítima de pedradas, irmãos, pedradas nós levamos de todo lado. Pedradas, calúnias, difamações, elas sempre vão existir. Mas se você partir para o ataque, querer resolver na força do seu braço, Deus não vai entrar em sua defesa. Mas se você deixar Deus agir e se fortalecer no Senhor, você pode ter certeza, vai dar tudo certo. Olha o que a Bíblia diz, que ele se fortaleceu no Senhor. Tem duas coisas que podem livrar você do sofrimento, que podem ensinar você a lidar com a dor, a lidar com as pessoas. A primeira delas é o Senhor, é Deus. E a segunda é a igreja. O problema é que quando as pessoas estão sofrendo, elas se afastam de Deus, e muitos se afastam da igreja. Quando as pessoas estão passando por lutas, quando as pessoas estão enfrentando os desertos da vida, muitas delas vão pelo caminho errado. Elas, ao invés de se fortalecer em Deus, elas se voltam contra Deus, e elas deixam a casa de Deus. E a igreja, ela tem um papel fundamental. O papel da igreja, biblicamente falando, é o papel de hospital. O problema é que as igrejas hoje parecem mais com um tribunal do que com um hospital. Nós temos nas igrejas muitas pessoas que acham que sabem como a vida tem que ser, e querem dizer para as pessoas como elas devem viver, como elas devem andar, como elas devem falar, como elas devem ser. E na verdade a igreja não tem esse papel. A igreja é o lugar do acolhimento, é a casa de Deus. Deus deseja receber você como você é e está. E se existe qualquer coisa na sua vida que precisa ser mudada, quem vai convencê-lo disso é Deus, é o Espírito Santo e mais ninguém. E quando a igreja entende que o papel dela é acolher e não julgar, a igreja consegue
fazer esse papel que Jesus disse que ela tem. Jesus disse assim: eu vim para os que estão doentes, porque os saudáveis não precisam de médico, mas os doentes precisam. Deus está de braços abertos para nos receber. Davi fortaleceu-se em Deus, ele lidou com o seu Senhor, com o seu Deus. E aí ele fala assim para Deus: eu devo ir perseguir esses invasores? Em outras palavras, eu não vou agir na força do meu braço, eu não vou fazer o que eu estou sentindo, porque ele estava com raiva daqueles homens. Ele não falou assim: eu vou lá pegar eles e vou matar eles. Ele foi consultar a Deus. Sabe o que é o problema de muita gente? É que sai tomando decisão, batendo cabeça, sem pedir o conselho de Deus para nada. Tem um monte de gente que está debaixo de 7 palmos hoje, porque deu 5 minutos na cabeça dele e ele foi resolver na força do braço. Infelizmente tem muita gente que não consegue esperar a resposta de Deus, já vai fazendo. Olha o que o rei Davi faz, ele está preocupado. As mulheres dele foram levadas, e os amalequitas eram inimigos dos filisteus e de Israel, e eram considerados homens sanguinários, porque eles violentavam as mulheres capturadas e matavam as crianças e ofereciam a Moloque. Então eram homens terríveis. Mas Davi falou assim: eu não vou sair daqui sem antes consultar o meu Deus. E ele pergunta: eu devo ir, Senhor? Deus disse para ele: deve. Aí ele faz outra pergunta: eu vou alcançar eles? Deus disse: vai. E ele pergunta a última coisa, ele diz: e eu vou vencer? Vou trazer o povo de volta? Deus diz para ele: vai trazer todo mundo de volta. Então agora ele tem uma promessa. O que é que ele tem? Uma promessa. E é o que você e eu temos: uma promessa. Para quem tinha perdido tudo, agora ele tem uma promessa, ele tem muito. Só que entre o cumprimento da promessa que é feita aqui no versículo 8 que é feita no versículo 8 e cumprida no versículo 18, entre a promessa e o cumprimento dela, tem 10 versículos de distância. E para eles, pode ter certeza, foram os 10 versículos mais longos da Bíblia. Porque quando você está no deserto, caminhando em direção do que Deus tem para você, você está caminhando em busca da promessa, tentando resolver, tentando livrar a família de uma situação, livrar a sua casa, a saúde. Quando você está caminhando em direção à promessa, parece que o tempo passa mais devagar. E eles começam a caminhar, e foram dias de caminhada. Nesses 10 versículos que nós não lemos, eles vão caminhando, e num dado momento, eles encontraram um homem quase morto no meio do caminho. Só que eles estão preocupados com a família deles. O tempo para eles é precioso. Quem é que num momento terrível daquele tem cabeça para parar a sua caravana e falar: vamos ajudar esse homem que está caído aí no chão? Davi teve cabeça para isso. Davi para os seus homens e diz: vamos resgatar esse moribundo. E eles pegam aquele homem, perguntam o nome dele, o homem não consegue responder, o homem está seco, desidratado. Então a Bíblia diz que eles dão para aquele homem água, figos frescos, uva, vinho, e aquele homem começa a se recuperar. Quando o homem está pronto para falar, Davi pergunta o nome dele, pergunta quem ele é, e ele diz assim: eu sou um egípcio, e eu sou escravo de um senhor amalequita. Eu estava numa cidade aqui perto chamada Ziclag,
ajudando o meu senhor a tacar fogo na cidade e a saquear a cidade. Mas quando estávamos fugindo, eu adoeci, e o meu senhor disse que eu iria atrasá-lo, por isso me deixou no deserto para morrer. Perceba que o inimigo, a falta de escrúpulos dos amalequitas foi fator determinante para a derrota deles. A falta de humanidade deles com aquele homem doente. O contrário, a humanidade de Davi, a benevolência dele para aquele homem que estava morrendo no deserto, a mão que ele estendeu para aquele homem, foi também fator determinante para a vitória dele. Muitas vezes nas pessoas que estão caídas no caminho, caídas por onde você passa, está a chave para a sua vitória. Quando você gasta o seu tempo com aquilo que parece irrelevante, mas é uma vida, é uma pessoa, é alguém que talvez até ajudou a provocar a sua dor. No caso daquele escravo egípcio, ele ajudou a colocar fogo na cidade. Mas Davi, ao estender a mão para ele, Davi encontrou uma resposta de onde estavam indo os seus inimigos. Quando aquele homem recuperou a força, Davi perguntou: você consegue me mostrar o caminho? E o egípcio disse: eu mostro. O senhor promete que não me mata depois que vencer a guerra? Prometo. Então eles vão. Agora eles estão encurralando os amalequitas. E eles tinham 600 homens. Quantos homens eles tinham? 600. Para enfrentar quase 10 mil. Dos 600, 200 falou assim: Davi, nós estamos cansados demais, Davi. Nós choramos demais. Mas eu também chorei, mas nós choramos mais do que você, Davi. As nossas pernas não têm forças mais. Nós não vamos conseguir lutar. Dos 600, ele perde ali, para aquela luta, 200. E ele fala assim para os 200: fiquem aqui então do outro lado do rio. Cuida da bagagem. Porque Davi, irmãos, ele não tinha tempo para ficar cansado. Davi não tinha tempo para olhar para a dor na perna dele, não tinha tempo para olhar para o perigo, ele tinha que ir. E é aí que se distinguem os heróis da fé dos homens comuns. Davi não tinha tempo para ficar ali achando: pode ser que eu morra. Ele tem que ir para a guerra. Mas, contrapartida, também adianta matar os 200 que não querem ir, que estão cansados demais, que precisam descansar. Não adianta matar. Ele fala assim: cuida aí então da bagagem para nós. Cuida da bagagem, nós vamos nós. Vocês 400, vai? Vou, então nós vamos nós. E eles vão para cima do inimigo. E daqueles 400, cada um valia por 1000, meu irmão. E foi matando o inimigo, e foi matando a amalequita, e foi matando. A Bíblia diz que todos os soldados amalequitas morreram ali, com exceção de 400 garotos que montaram em camelos e fugiram. Aí a Bíblia fala que Davi pega as esposas, os filhos, os despojos de guerra. E olha Deus de detalhes: as coisas grandes e pequenas, nada ficou para trás. Deus restituiu tudo. Deixa eu dizer para você: nada ficará para trás, meu irmão. Deus vai restituir tudo. O Deus que fez a promessa é fiel para cumprir. Está doendo? Chora quanto precisar, chora até secar a lágrima. Lida com as pessoas, porque elas sempre vão estar por aí, ou apedrejando, ou precisando da sua ajuda. Por isso não lhe daremos nada do que trouxemos,
E também eles só podem pegar as suas mulheres e os seus filhos e ir embora. Então os 400 que foi, começou a achar que não era justo dividir com os 600 de igual forma. E esse é um erro que às vezes nós cometemos, irmãos. Às vezes a gente quer olhar e quer determinar quem merece, quem não merece. A gente acha que a gente tem algum poder, ou porque você faz mais ou menos, você acha que você pode dizer quem merece uma coisa, quem não merece. E quem sabe disso é Deus. Olha o que a Bíblia disse aqui: aqueles homens eram, a Bíblia está falando, ordinários. Não vamos dividir os despojos com eles, nós devolvemos as esposas deles, os filhos deles, mas o tesouro não. Sabe o que a Bíblia vai dizer aqui? O rei Davi disse assim para eles: não é assim que nós vamos fazer. Nós vamos dividir o tesouro em partes iguais para os 600. Mas eles não lutaram. Não tem problema, Davi falou. O nosso Deus é rico, outras batalhas virão. Você sabia que o exército de Davi é conhecido como os 400 valentes de Davi? Davi aqui estava prestes a ser rei. Quando ele assumiu o trono, ele formou a tropa de elite de Israel. E nessa tropa de elite não tinha 600. Na tropa de elite tinha 400. Mas naquele dia, na hora de dividir os despojos, Davi falou: vamos dividir igual. Divide. Mas tem o Senhor para nos dar. Aí Davi usa como argumento o seguinte: ele falou assim: olha, eles não foram para a guerra com a gente, mas eles ficaram olhando a bagagem. Se eles não tivessem olhando a bagagem, nós ia ter mais peso para carregar. Em outras palavras, de alguma forma eles também ajudaram. E é aqui que você e eu precisamos aprender a reconhecer que na caminhada da vida tem aquelas pessoas que vão colocar a vida ao seu lado, e tem aquelas pessoas que vão olhar a bagagem. Mas todas elas têm a sua importância. Quem sabe com o peso da bagagem nas costas, eles não teriam sofrido alguma perda. Nenhum morreu. Eles estavam ágeis para lutar. Não estavam preocupados com os animais, com nada. Deixa eu terminar aqui a mensagem. Aprenda a lidar com as pessoas que ficaram, e que em algum momento que você precisou, elas não estavam lá. Aprenda a lidar com isso. Porque mesmo que elas não estivessem lá, pode ter certeza, de alguma forma, de alguma maneira, eles tiveram eles ajudaram. Uns mais, uns menos, mas nós somos o resultado de uma multidão de acontecimentos, sim ou não? Muitas coisas que acontecem, pequenas, grandes, médias, somadas, resultam na vitória ou na derrota. Então existem coisas pequenininhas que acontecem que também são determinantes para a vitória. Aprenda a lidar com as pessoas, porque alguns estarão dispostos a ir com você até o campo de batalha, a trincheira de guerra. Outros vão caminhar com você por um tempo no deserto. Outros querem ir, mas estão cansados. Não julgue como aqueles homens. Pelo contrário, faça como o rei Davi. Davi disse assim: ninguém vai concordar com isso. Nós vamos dividir em partes iguais. Eles também ajudaram, e aquilo virou uma lei em Israel, a lei dos despojos. Ou seja, a partir daquele dia, toda a conquista era dividida em partes iguais, pelos guerreiros, pelos cozinheiros, até pelos maleteiros, porque todos tinham a sua participação. Amém, gente?
O que vai determinar a sua vitória? Você fortalecer-se no Senhor, se aproximar de Deus cada vez mais. O Deus que fez promessa, no versículo 8, é fiel para cumprir, como cumpriu no versículo 18. Amém, gente? Fiquem todos em pé, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu creio que Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ainda que pareça distante, ainda que tudo pareça perdido, lembre-se das palavras bíblicas aqui no versículo 19: não ficou faltando nada. Não vai faltar nada, meu irmão. Não vai faltar nada, minha irmã. Deus vai restituir todas as coisas. Deus vai restituir tudo que o inimigo levou. É possível que o diabo tenha levado, queimado a cidade, levado as mulheres, as crianças. É possível que você se sinta perdido diante dessas lutas que surgiram, mas Deus está dizendo para você: levante a cabeça, meu filho, levante a cabeça, minha filha. Para agora, já chorou o que tinha que chorar, já chorou o que precisava. Agora levanta a cabeça e vai perseguir o inimigo, e não volte sem encontrar o inimigo e trazer a sua promessa nos seus braços. Deus vai junto com você nessa batalha. Tem um ano inteiro aí pela frente chegando, e Deus está dizendo para você: eu vou junto com você. Eu vou junto com você. Você vai alcançar o inimigo e vai tomar das mãos dele tudo que ele levou. Tudo que ele levou. Maior é o Senhor que está em nós do que o que está no mundo.